dia a todos e a todas. Agradecer aqui a presença de todos. Convidar para a mesa aqui e agradecer a atenção com o Parlamento do secretário Juliano, cumprimentar Bruno, cumprimentar aqui o Thompson, cumprimentar aqui a Liliane, que vai representar a Secretaria de Planejamento, agradecer a assessoria da comissão e registrar aqui, secretário, analisando o comportamento aí da Receita, o esforço orçamentário que o governo está fazendo, né, que já vem fazendo há algum tempo na redução de precatórios. Óbvio que a comparação do crescimento de receita, a alíquota modal, ela tem um intervalo do primeiro quadrimestre, então um pouco superestimado, né? Mas é claro o esforço no sentido, e aí eu quero cumprimentar o secretário Juliano e cumprimentar aí o planejamento, porque é notório que há esse esforço orçamentário. E aproveitar essa audiência, secretário, para a gente também deixa eu falar um pouco a respeito aí do Propag, né? A gente vê outros estados já oferecendo as contrapartidas, né? E a gente entender em que momento que a gente está nessa negociação também. E eu sou sempre muito curioso com a disponibilidade de caixa do Estado, Thompson. Então, se já puder pedir, eu fico acompanhando, porque, de certa forma, né, como eu sempre disse, me lembro aqui, a primeira vez que o secretário Lobo veio aqui, ele disse que tinha uma disponibilidade de caixa de 30 bilhões. Né? E, obviamente, contando a disponibilidade de caixa do Rio Previdência. E a cada audiência, essa disponibilidade de caixa ela vai... Então, a nossa oportunidade de fazer algo estrutural é agora com o Propag, né? Para que a gente possa se readequar. Infelizmente, como era previsto, não entrou em pauta a questão dos vetos, né? E a gente tem os prazos. Então, eu queria entender também como é que está a cabeça da Secretaria de Fazenda, Planejamento, em relação a essa questão. Então, sem mais delongas, agradecendo a presença de todos, eu passo a palavra para o... Eu chamei ela. Quem está representando pois não. O subsecretário Rafael. Aqui, Maria de Fátima, bem-vinda aí. O subsecretário Rafael. Aliás, secretário Juliano. Ele me alertou. Mas eu quero aqui fazer um elogio ao senhor, ao respeito do Parlamento. O que não está acontecendo com o secretário de Planejamento. Né? O secretário de Planejamento não compareceu a nenhuma audiência. Então, Sérgio Rui, na próxima eu quero fazer um ofício bem delicado a ele, dizendo que é muito importante a presença dele, porque é um gesto de respeito ao Parlamento. Diferente de Vossa Excelência, secretário Juliano, que desde que assumiu comparece a todas as audiências, o secretário de Planejamento está sumido da Alerj, infelizmente. Meu companheiro, gosto dele, meu amigo, mas é uma questão institucional e de respeito a esse Parlamento. Sem nenhum demérito, né, Maria de Fátima, muito agradecido de você estar aqui, Rafael está sempre presente, mas eu acho que a institucionalidade é importante, e o secretário de Planejamento, eu sei que tem muitas tarefas, mas ele, de 2 em 2 meses, é importante que ele venha a essa casa. Então, fica aqui o meu recado sutil de companheiro, de deputado da base, para que o secretário de Planejamento organize melhor a sua agenda. Com a palavra, o nosso querido... Bom dia, deputado. Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado pelas palavras, pelos elogios. É um dever nosso de ofício realmente estar aqui. Eu reforço isso desde a primeira oportunidade que tive aqui. Disse que faria esse diálogo direto com a Alerj.
Vou passar a apresentação para a Liliane fazer e depois a gente pode fazer já os questionamentos, que eu acho que aí a reunião flui melhor, se você concordar. Pode. Tá bom? Obrigado. Vamos em frente. Bom dia a todos. Na pessoa do deputado André Corrêa, cumprimento os demais da mesa. Pode passar o slide para começar a apresentação? Obrigada. Com relação ao relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2025, em análise dos indicadores econômicos, pode-se observar, na comparação do que foi previsto na LOA de 2025, na época da elaboração do projeto de lei orçamentária, uma melhora quando se analisa o realizado de 2025, na maioria dos parâmetros, com exceção do preço médio do barril tipo Brent, que ocorreu uma piora. Com relação aos parâmetros, olhando especificamente a receita de royalties e participações especiais, pode-se observar, além da questão do preço médio do barril tipo Brent, que a taxa de câmbio teve uma elevação e a produção reduziu um pouco. É importante também a gente pontuar que a receita de royalties ela tem um atraso de 2 meses com relação aos parâmetros. Os parâmetros que a gente analisa, que a gente observa em novembro, é o parâmetro da receita que vai ser realizada, que vai entrar no caixa do Estado em janeiro. Então, quando a gente olha esse período aqui observado, a gente está olhando os parâmetros de novembro a fevereiro para olhar a receita de janeiro a abril. Esse próximo slide foi um pedido do deputado Luiz Paulo na última audiência, que é uma análise histórica do PIB do Estado do Rio de Janeiro. A análise começa em 2014 e até 2021, até 2022. É a fonte IBGE. De 23 a 25, são dados Firjan, porque o IBGE não disponibiliza esse período ainda. Quando a gente entra especificamente nas contas do primeiro quadrimestre, a gente começa pela receita líquida. A gente pode observar um crescimento nominal de 4,8 bilhões nesse primeiro quadrimestre de 2025 em relação a 2024, muito explicado pelo crescimento da receita tributária e destaque para o ICMS nesse caso. Na receita patrimonial, é bom a gente destacar que teve a receita da concessão da SEDAI, que foi aproximadamente 1 bilhão, 989 milhões, e também dá impacto nessa análise de 2025. Outra coisa que é importante pontuar foi a receita de compensação da Lei Complementar 194, compensação de ICMS, que foi parcelada em 3 vezes, 2023, 24 e 25, mas nós recebemos o recurso de 2024 antecipado em 2023. Então, a gente não tem essa receita em 2024 e nós já recebemos no primeiro quadrimestre a receita de 2025, no total de 807 milhões. Esse quadrimestre foi tudo azul, né? Tudo, a base de dados é a comparação do céu azul, né? E como a gente são sabe que ele não vai receitas se manter nos próximos quadrimestres. Exatamente. Por isso que é importante pontuar essas receitas atípicas, porque a gente sabe que não vai acontecer. Se a gente olhasse sem destacar esses pontos, fica parecendo que está tudo muito bem. É isso. Mas deixa eu acrescentar, deputado. Mas sem dúvida a gente sente o esforço orçamentário e fiscal de ajuste. Mas o fato é que a base de comparação ela está subestimada, né? É bem colocado. A base são bases distintas, ou seja, o primeiro quadrimestre do ano passado sem o efeito do aumento da modal, com o efeito do aumento da modal. Mas essa diferença a gente vai ver adiante, ela também tem um incremento, embora não tão grande, mas de 500 bilhão, 500 milhões, que vai além da modal. A gente vai ver no ICMS ali que está apresentado. Então, representa não só esse esforço nosso fiscal, de acompanhamento, como eu coloquei, de monitoramento de alguns contribuintes, os maiores, de orientação, uma gestão nossa de conformidade, autorregularização, buscar isso junto a esses contribuintes. Então, eu também quero aqui... já está sentindo o efeito de um aumento? Nós já começamos a ver isso, um trabalho já desde o início do ano, como eu coloquei, a gente já começa a observar esse comportamento na receita também. Que a gente teve...
resumindo aqui, a gente teve 3 fatos, vamos dizer assim, extraordinários, né? O retardo da modal, na comparação, a receita da SEDAI e teve também a antecipação da 194. Né? Então, esses 3 fatos fazem com que a gente tenha um cenário que parece mais positivo do que é na realidade. No próximo slide, a gente analisa a receita de royalties e participações especiais. A gente vê um leve aumento, justificado pelo aumento da taxa de câmbio, até porque o preço do barril tipo Brent e a produção tiveram queda nesse período. Como é que está a perspectiva de produção? A tendência para esse ano é positiva, apesar de estar caindo aqui? Sim, a tendência é positiva, mas o crescimento nos últimos anos não tem passado de 3%, 4%. Porque a tendência é a gente ter um câmbio menor, a tendência do ano é a gente ter um câmbio que tende a se estabilizar, ou dependendo aí, óbvio, um pouco do governo, se fizer bobagem, o governo federal, mas, enfim, o câmbio se estabilizando e, em função dessa questão geopolítica, Ucrânia, Rússia e tal... Está complicado, mas estão conversando pela primeira vez, né? Então, de repente, dá um milagre aí o barril também diminui o Brent, né? Pode ser, mas a expectativa... Houve um aumento agora, né? Hein? O PEP está produzindo mais. Eles colocaram uma produção maior, gente, mas Então, teve um tendência pequeno... caiu o preço. Teve um leve aumento do Brent. Um leve aumento. Em virtude, acredito até, é difícil isso em função da guerra, quer dizer, estão conversando, mas aí houve um ataque, houve uma retaliação, enfim, mas houve um leve aumento do Brent e é difícil a gente projetar isso. Com relação O secretário de Fazenda do Rio de Janeiro tem que ser analista geopolítico internacional. Tem que comentar. Também. Viu, deputado? Mas sobre essa questão da produção, eu tive em conversas com a Petrobras recentemente, fiz essa indagação até para a gente tentar ter uma... Assim, olha, como é que vocês estão pensando? E a tendência falou, olha, não há diminuição, há sim uma tendência de aumentar um pouco a produção. Mas não foi uma perspectiva positiva, mas pelo menos não tem uma sinalização de queda. Tá? Porque a Petrobras, ela, assim, no médio prazo, ela fala que vai atingir o pico de produção em 2030, não é isso? Então, era para estar numa escala... ela está fazendo essa análise com base nos campos que ela tem de pré-sal, que eles estão, inclusive, segurando esse aumento de produção por conta dos campos maduros que estão tendo um declínio. Com relação à receita do ICMS, especificamente, o secretário já antecipou a questão da alíquota modal, que entrou em vigor no primeiro quadrimestre, no final, dia 1º de abril, mas o efeito no caixa, ele efetivamente só aconteceu um pouco depois. Então, no primeiro quadrimestre de 2024, a gente não tem o efeito da modal, mas a gente consegue observar em 2025. Além disso, a gente tem um aumento expressivo na arrecadação em alguns setores, extração de petróleo, gás, energia elétrica, transporte. Secretário, quando o senhor disse que, fora o efeito da modal, o senhor sente uma recuperação do ICMS fora do efeito da modal, da base de comparação, são em que setores? Nós tivemos, a gente faz um acompanhamento, posso até depois disponibilizar isso, viu, deputado? Acho importante, a gente faz acompanhamento das nossas especializadas. O setor de petróleo representou um aumento expressivo, eu posso estar enganado, mas mais de 17%, houve um aumento expressivo. E nós tivemos um outro também, que foi o setor siderúrgico. Nós tivemos uma queda, nós estamos investigando isso, o pessoal da Subport tem nos ajudado com isso. Nós tivemos uma queda e nós fomos atrás com relação ao setor siderúrgico. E a gente observou que isso se devia em virtude das transferências entre a mesma matriz, quer dizer, transferindo para uma filial, e isso houve uma redução em virtude disso, quer dizer, não sendo mais tributado. E agora estabilizou, e a gente viu um aumento desse percentual também. Esses dois setores nos apresentaram aumento, tá? Tanto siderúrgico e de petróleo e gás. Talvez também pelo aumento da tarifa aí dos Estados Unidos, as pessoas, CSN colocando mais no mercado interno, de repente. Enfim, vamos lá. Análise sobre a receita total líquida. A gente observa um aumento de 4,8 bilhões,
em relação ao mesmo período, primeiro quadrimestre de 2024, com destaque para as tributárias, no caso o ICMS, pelas razões já explicadas anteriormente. Na receita patrimonial, o destaque da questão do recurso da SEDAI, além do pequeno incremento da receita de royalties e participações especiais, e nas transferências correntes, a explicação do recurso da Lei Complementar 194, que foi recebido em 2025 e no ano de 2024 não está na base de comparação, porque foi antecipada e recebemos em 2023. Quando a gente começa a olhar pelo lado da despesa, a gente vê um pequeno aumento de 0,5 bilhão, 500 milhões, 1,8% em relação ao período do ano anterior. O destaque é a questão da dívida, né? O serviço da dívida teve uma queda aí de 1,3 bi na comparação e houve um aumento em outras despesas correntes. Vou fazer um acréscimo, Liliane, aqui de novo, assim como a modal tem uma base distinta, também aqui o serviço da dívida, porque no primeiro liminar ela só passou a fazer os seus efeitos, óbvio, a partir do segundo semestre. A despesa também ajudou, né? Tudo azul. Isso. Quadrimestre azul. Exatamente. Então, nós temos aí uma distinção de comparação. Pessoal, não vi aqui, né? Teve um crescimento vegetativo de pessoal? Não, mas lá no final, quando a gente abre a despesa, a gente detalha quanto foi a questão de pessoal. Na questão de outras despesas correntes, a gente destaca a função educação, transporte, saúde e essencial a justiça. Foram as funções que tiveram aumento. Expressivo, hein? Sim. Aumento de 37% em outras despesas correntes. Nesse slide a gente consegue ver, separado por função, quais foram os maiores aumentos. No passado, o governo abriu o orçamento mais lento do que está abrindo esse ano. Está executando mais. Demorou mais a abrir ano passado e fechou antes. Vamos lá. A gente pode analisar, já antecipei a questão do aumento na educação, que foi o mais significativo, educação, saúde. E aí a gente explica aí, faz um detalhamento de quais foram as funções dentro dessa área que tiveram aumento. No caso da educação, aprimoramento e efetividade do ensino público, valorização e desenvolvimento profissional, ampliação da rede e melhoria de infraestrutura. O aumento na saúde é justificado pelo crescimento do repasse aos municípios. A questão dos encargos gerais, a gente pode ver uma queda, é importante destacar, porque é a questão do pagamento da dívida com a União. E no próximo slide a gente faz o detalhamento, aí você consegue visualizar a parte de pessoal e encargos. Agradecer e registrar a presença do deputado Rodrigo Amorim, presidente da CCJ, membro dessa comissão. Apesar de ter tido um pequeno aumento, a parte de despesa de pessoal foi mais do que compensado com a redução dos juros e amortização da dívida. E, no final, fazendo o comparativo 24 com 25, o incremento foi de 500 milhões da despesa nesse período. O resultado orçamentário foi de 6,5 bilhões nesse período, um aumento de 4,2% se comparado ao mesmo período do ano anterior, o que significa um crescimento nominal de 187% no período. No próximo slide, a gente mostra o resultado previdenciário, sempre excluindo as receitas de royalties e participações especiais por conta de serem considerados aporte do Tesouro na Previdência. Então, é observado que o plano previdenciário ele é um plano superavitário, até porque é o plano que nasceu em 2013, não tem muita aposentadoria para suportar, ele se mantém superavitário, saudável. O plano financeiro, com déficit de 3,5 bi, e dos militares, de 2 bilhões.
recurso que é utilizado para cobrir esse déficit, sempre a receita de royalties, participações especiais. Quando necessário, aporte do Tesouro para além disso. A gente manteve o slide das metas, apesar de não fazer muito sentido a gente falar de resultado primário e nominal no primeiro quadrimestre. Isso é uma análise que a gente faz sempre no final do ano, mas se olhar o provisório, a gente está dentro da meta. Com relação aos limites, limite de despesa de pessoal e da dívida consolidada líquida, nós nos mantemos no patamar, dentro dos limites. A despesa de pessoal com poder executivo, que o limite é de 49%, nós estamos em 45,14%. Dívida consolidada líquida. Com os outros poderes, empurra para o prudencial, né? Preciso conferir. Eu vou... Porque você está analisando aqui só o executivo, né? A gente sempre apresenta o do executivo, até porque a publicação dos poderes, ela é um pouco, o prazo é um pouco diferente do nosso. Então, eu vou conferir com a contabilidade, com a subconte, se a gente já tem essa informação dos poderes, e aí a gente passa aqui. Com relação à dívida consolidada líquida, o limite de 200% estabelecido pela LRF e resolução do Senado Federal, a gente está em 198,82%. Aqui a gente pode observar a queda da dívida consolidada líquida em 199%, que nós estamos, e ano passado a gente havia extrapolado os 200% estabelecidos pela resolução do Senado. Quadrimestre azul, né? A tendência é voltar. Tudo depende da questão da análise do estoque, como vai ser tratado, né? A intenção é a adesão ao Propag e a gente conseguir se manter dentro dos 200%. Difícil, essa aí eu acho difícil mesmo. Enfim, mas vamos em frente. Aí, se a gente analisar que a gente estava acima em 2024 e agora a gente conseguiu voltar para os... Mas a gente teve o quadrimestre azul, né? Foi o aumento da disponibilidade de caixa bruto e a redução dos restos a pagar. Isso fez essa conta voltar ao normal. E o aumento da receita corrente líquida também, com certeza. Nosso estoque da dívida, que por enquanto só aumenta, está em 222 bilhões em total, sendo 180 com a União. E aí você pode comparar esse aumento. Esse quadrinho fica claro aqui como é impagável, né? O que aumenta, né? 24 bilhões em um ano. Você aumenta o seu estoque de dívida em 24 bilhões em um ano. Eu sei, por mais que a gente esteja aí no regime de recuperação, enfim, mas mostra que é um cartão de crédito sem fim, quando a pessoa entra no cartão de crédito sem fim. Uma bola de neve. Um ano, 24 bilhões. Esse é um número relevante para ficar claro aqui. Imagine, os senhores, que em um ano o endividamento do Estado aumenta em 24 bilhões. Só com a União, 19. 19. No próximo slide, a gente analisa o pagamento da dívida no período. Primeiro quadrimestre de 2025, nós pagamos 1,3 bi. Em 2024, 2,6. Essa redução é o efeito da liminar, que ainda a gente não tinha. Vai até junho, né? Até junho, 30 de junho. Até 30 de junho. Ou seja, até o final do mês. Temos uma janela boa, hein, secretário? Uma janela... O tudo ou nada vai acontecer por aí, né? Esse mês é um mês... Sim. Propag, liminar. E, por último, a gente apresenta o nosso estoque de restos a pagar. Olhando também o primeiro quadrimestre, a gente tem 1,1 bi de estoque de RP. Esse é um esforço elogiável, essa política de restos a pagar, cara. Porque isso, inclusive, diminui o custo do governo, né? Sim.
pagar fornecedor em dia ou um razoável tempo. E a gente pode observar que nos últimos 2 anos de fechamento, 23 Acho que esse é o 24, grande mérito do governo Cláudio aí nessa parte de resto a pagar, de vocês, né? Sim, depois de um histórico de RP que alcançou 20 bilhões, nos últimos 2 anos a gente fechou com 3,9, que é o que a gente considera saudável, aproximadamente 4% da RCL, e eram números que a gente não tinha desde 2014. Registrar a presença do deputado Alexandre Knoploch. Bom, obrigado. Obrigada. Só deputado Knoploch e deputado Rodrigo Amorim, a gente está vivendo aqui um quadrimestre atípico, né, de céu de brigadeiro por causa de várias questões extraordinárias, né? A comparação desse quadrimestre com o quadrimestre do ano passado, ela tem várias situações extraordinárias e atípicas que não vão se repetir. Por exemplo, o aumento da tarifa modal só entrou em maio de 2024, né? Então, a comparação favorece aqui. O recurso da SEDAI que entrou, que não vai acontecer de novo, né? A antecipação da Lei 194, que foi aquela decisão unilateral do governo federal, que tirou 10 bilhões do Rio de Janeiro na receita de ICMS, de combustíveis, telecomunicação. Por outro lado, na despesa também a gente tem um comparativo favorável, né? Porque a questão da liminar, então se diminui, né? Mas o fato concreto é que a gente continua, a gente não por mais esforço, e aqui eu quero registrar e elogiar aqui o esforço fiscal, o esforço orçamentário, né? E o resto a pagar prova isso, mas de qualquer forma, deputado Rodrigo Amorim, deputado Alexandre Knoploch, nós não saímos do nosso nó estrutural. Nós nos mantemos no nó estrutural. Não sei se vocês já têm o dado da disponibilidade de caixa. Já tem aí, não? Eu fico monitorando a disponibilidade de caixa em cada audiência, porque eu falava aqui, deputado, antes de Vossa Excelência chegar, que na minha primeira audiência como presidente da Comissão de Orçamento, eu perguntei ao então secretário Lobo quanto era a nossa disponibilidade de caixa. A nossa disponibilidade de caixa era de torno de 30 bilhões, contando os recursos que estavam no Rio Previdência, que são recursos que só podem ser aplicados ali, mas que nas emergências que a gente viveu, porque naquele início a gente estava preocupado, né, se o Estado ia ter condição de honrar salários e as pensões, enfim. E o que vem acontecendo desde a minha primeira audiência aqui é que o Estado vem consumindo a sua disponibilidade de caixa, né? Então, esse mês é um mês chave, porque é um mês que vence a liminar do ministro Toffoli, dia 30 de junho, então tem que se tomar uma decisão. Estava previsto para o Propag entrar parece que não houve o Congresso tinha marcado para 27 de maio a discussão dos vetos, não houve, né? Em relação aos vetos do Propag, sobretudo em relação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que é essencial para o Estado. A obrigação da UCOB é nossa, né? Sim. É difícil arrumar data mesmo. Sim, então assim, aí, secretário, é isso que eu queria que a gente entrasse nessa parte da reunião. A gente vê alguns outros estados já, porque também o prazo, se eu não me engano, o prazo para adesão ao Propag é quando? Até o final do ano a adesão ao Propag. A gente tem até o final do ano. O que a gente teria que fazer, se a gente optasse por alguns ativos, é fazer uma indicação agora, no mês de junho e julho, de alguns ativos para a STN. Tá? E isso que eu queria entender um pouco. Eu vi, por exemplo, o governo de Minas já listando uma série de ativos que poderiam ser elencados, né? Eu acho que essa negociação vai ser um terror. Imagine, com todo respeito, os colegas do Bruno lá, analisando os ativos de cada estado, né, com as necessidades de avaliação de BNDES. Imagina o que não vai ser isso para precificar o Tesouro Nacional, precificar esses ativos do Estado, né? Então tem muita dificuldade de negociação, muita situação aí pela frente, né?
Então, eu queria entender mais ou menos, secretário, a sua visão sobre esse momento e sobre o time e qual é a estratégia do governo. O governo vai continuar para avançar, esperar uma eventual votação no Congresso, ou o governo vai se antecipar com algumas medidas em relação ao Propag? Então, eu queria que o senhor pudesse abordar um pouco dessa estratégia do governo em relação à adesão ao Propag. O que a Secretaria está fazendo para se preparar para essa negociação? O que a gente já tem de elementos que permitam, o que são os principais ativos que a Secretaria, o cardápio de ativos que a Secretaria está se posicionando para essa negociação? E, deputado Rodrigo, deputado Quinoploc, querem fazer alguma intervenção antes do secretário falar? Não. Então, palavra ao secretário. Obrigado, deputado. Bom, começando pela estratégia, mais uma vez, eu vou reforçar isso. Nosso governador tem isso muito claro. A gente vai derrubar o veto, o principal veto que é importante para o Estado, que é o veto do FNDR. Isso é caro para a gente, o senhor sabe disso, os deputados Quinoploc, o deputado Amorim sabem o quanto isso é valioso para o nosso Estado. Nosso governador esteve, vocês sabem disso, com o presidente Davi Alcolumbre, do Congresso, o presidente do Senado, para tratar disso. Estava, como você disse, agendada uma reunião para a votação desses vetos no dia 27, foi adiado. Agora para junho, se eu não me engano, no dia 16 ou 13, não tem uma dessas datas. E essa é a principal razão de a gente estar fazendo um trabalho interno nosso, da Secretaria, técnico, de elencar os projetos que a gente tem que fazer dentro do prazo, a nossa adesão, indicar os ativos que a gente tem. Mas aí, de novo, o principal ativo FNDR nosso, ele está sendo trabalhado para poder fazer essa adesão com a derrubada do veto. Os demais vetos, como a gente já até teve a oportunidade de falar numa outra oportunidade, a gente acredita que o FNDR ele supre toda a nossa necessidade de fazer uma adesão e um aporte de 20% para os ativos. Essa é a nossa expectativa. Se faltar, vai ser um pouco e um valor menor que a gente vai tratar com o segundo ativo. Nós temos discutido internamente algumas alternativas. E aí, eu, assim, sendo bem transparente, até consultei e falei isso na última vez aqui também que estive, a possibilidade de a gente fazer a oferta de um royalty ou participação direto mesmo, tá, para a União como um possível ativo. Apenas complementar ao FNDR. Isso não seria... e se houver a necessidade de fazer essa complementação. Como eu listei aqui, os demais ativos também estão em estudo. A equipe tecnicamente tem feito os estudos, desde imóveis também, que poderiam ser ofertados à União. Agora, mais uma vez, nós sabemos e contamos, e o trabalho que o governador tem feito e a gente tem feito é para derrubar esse veto da FNDR. E a adesão ser consequência disso. Com relação aos prazos que a gente tem esse mês, como eu disse, alguns ativos... No cenário de não derrubar, secretário, porque a gente está vendo assim, tudo bem, eu acho que é um momento, o FNDR é o único que vai, vamos dizer assim, eu acho que há uma vontade política, a gente que está nisso há muito tempo, a gente entende que o presidente do Senado, que tem uma relação ótima com o governador, ele quer ajudar, enfim... o presidente Hugo Mota, inclusive, tem esse compromisso aqui, que estabeleceu esse compromisso, né? Mas a gente está vendo toda uma discussão em relação à questão fiscal do governo, né? E essa questão do FNDR tem impacto no superávit primário do governo. Então, assim, e a gente está vendo aí a celeuma que foi esse aumento de IOF e as discussões que vêm por trás disso como medidas de compensação. Então, assim, eu temo muito, sem estar diretamente nessas articulações, sem estar conversando com deputados federais, assim, mais a miúde sobre essa questão, mas só como um observador do cenário federal, talvez essa coisa macro fiscal possa ser um empecilho para mais um impacto que é a inclusão do FNDR, porque, na verdade, o FNDR não aconteceu ainda, ele é fruto da reforma tributária, ou seja, é um ativo que a gente não tem ainda, mas que a gente vai receber em função da reforma tributária e que a gente já está doando ele, né? Então, assim, é o ideal, e todo carioca tem que torcer muito por isso, mas eu acho que a gente tem que ter o plano B.
Tem que ter um plano B definido, quais são os ativos, dívida ativa, dá quanto, né, demandas judiciais com a Petrobras, enfim. Eu queria saber se a Secretaria está se preparando para o plano B, né, porque todo mundo vai torcendo pelo plano A, mas talvez não seja pela boa vontade. Eu tenho certeza que o presidente Alcolumbre e o presidente Hugo Mota querem ajudar os estados, mas nós estamos falando que os estados mais beneficiados com isso são Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul e Goiás. Esses estados são minoritários do ponto de vista de parlamentares, eles não têm a maioria do... Comprar os parlamentares estaduais aqui que forcem mais. Sim. Essa é uma questão estratégica. Esse mês, deputado Rodrigo Morim, é um mês, aliás, é crucial. E, aliás, assim, eu fico vendo a imprensa, por exemplo, a imprensa regional, né? Isso não é uma coisa só do governo, não é uma coisa só do parlamento, devia ser uma coisa da sociedade, da Firjan, dos meios de comunicação, entendeu? Dos setores produtivos, porque esse mês é um mês estratégico chave e a gente não sente essa compreensão, por mais que a gente se esgote de falar aqui, nosso poder de verbalizar é pequeno, mas é um momento estrutural do Estado, entende? Que afeta a todos, né? Presidente, então, só se me permite uma parte, acho que o senhor está sendo feliz, né, no que está colocando. A gente tem visto uma série de ações do governo federal que, por óbvio, qualquer pessoa minimamente conhecedora, né, da questão fiscal e econômica da União não acharia normal as ações que estão fazendo em cima do IOF, que é um imposto regulatório não para fazer caixa. Mas isso é sinal claro que o governo não consegue fechar as contas e aonde talvez deveria fazer é muito mais difícil politicamente de fazer. Nessa confusão atrapalha a gente. Então, assim, por óbvio, se eles estão fazendo uma ação que é uma ação estranha, quanto mais abrir mão de um recurso como é esse. E aí vem uma outra questão que, só para concluir com essa questão do governo federal, eu acho, inclusive, pensando aqui, o senhor poderia chamar à baila dessa conversa a deputada Tia Ju, presidente da Unali, para botar a Unali a também provocar o Congresso Nacional, porque, infelizmente, muitas vezes os deputados federais acham que os problemas são só aqueles da capital, só que as bases deles são nos estados, né? E a gente tem um problema grave aqui. Mas só para complementar, o que talvez eu acho que falte também da nossa parte aqui no Rio, a gente está sempre buscando as receitas em cima dessas questões de renegociação com a União, né? Em cima dessa repactuação. E a gente deixa muitas vezes de falar de recursos novos no Estado, né? E mais do que isso, de recursos que a gente tem e não recebeu. Então, o deputado Rodrigo Amorim já falou isso. Se a gente não correr atrás, e eu sinceramente eu não vejo quais são as ações feitas pelo governo do Estado com relação aos devedores. Mais uma vez, a gente tem muito dinheiro preso ali, e quais são as ações feitas? Não sei, está cobrando? Está cobrando de que forma? Né? Quais são os atos também que a gente do Legislativo tem feito para botar esses caras na parede? Né? A gente tem aqui diversos projetos de leis que instituem novos recursos. E a gente também não vê uma integração da Fazenda e da CEPLAG para sentar, tirar um dia, sentar, pega todos os projetos de leis que vocês têm aí relacionado à receita. Vamos aqui ver o que dá para fazer, o que não dá. Vamos ver aqui se tem algum vício de iniciativa, não tem, para transformar, sentar com a CCJ, transformar autorizativo, para o governo mandar mensagem. Está faltando isso. A gente está em cima, como bem disse, o plano A, B e C é a questão do Propag. Se der ruim, qual é o plano E? Né? Então, acho que essa é uma preocupação e, infelizmente,
a mídia não vai dar notícia disso porque ela vende o que é o extraordinário, né? E o extraordinário, hoje, são essas notícias que a gente tem aí. O ordinário é o Estado está quebrado. Então, assim, já não é mais uma notícia. Então, infelizmente, a gente vai ter que fazer por nossas próprias pernas, né, esse movimento. Acho que o senhor poderia capitanear isso. A gente só também ficar aqui sentado nessas belas cadeiras aqui desse prédio Lúcio Costa, que, aliás, hoje é muito bom, né? Que a gente já passou alguns perrengues no Palácio Tiradentes. Mas só fazer isso não vai adiantar. Ou a gente vai ter que pensar, realmente estruturar uma força-tarefa para buscar isso, ou vai vencer a liminar e não vai ter solução, né? Eu não vejo no Congresso hoje essa celeridade para votar esses vetos. Pelo menos é a minha visão política do cenário, né? Obrigado. Obrigado. Deputado Rodrigo. Presidente, primeiro quero parabenizar a condução de Vossa Excelência. Eu respeito muito o mandato parlamentar dos 70 que aqui chegaram graças ao voto popular. Mas é claro que a gente percebe idiosincrasias em cada mandato, características em cada mandato. E, sem dúvida nenhuma, o mandato de Vossa Excelência, além de representar bem o interior do Estado, além de toda a trajetória política, de municipalista que Vossa Excelência é inegável e inquestionável que Vossa Excelência é um dos mais técnicos no que diz respeito à questão orçamentária, por isso que essa comissão é muito bem presidida e falo isso como quem já presidiu a comissão de orçamento. Obrigado. Então, faço minhas as palavras do deputado Quinoploc, também atento à questão orçamentária, tem batido nessa tecla, inclusive a fala do deputado Quinoploc foi essa fala na sabatina do novo conselheiro do Tribunal de Contas. É fundamental a integração com os órgãos de controle, com o Tribunal de Contas, para que a gente possa prover de todos os meios necessários a incrementar a receita do Estado. Mas, independente dessa questão, que a gente já vem debatendo, tratando, Vossa Excelência entra num aspecto político, que também é dever nosso. Essa é uma comissão técnica, mas a gente precisa falar de política. O governador Cláudio Castro tem feito um esforço desde a legislatura anterior, desde o mandato dele anterior, de idas recorrentes semanais a Brasília. E talvez o maior articulador do que hoje é o Propag tenha sido, lá atrás, o governador Cláudio Castro. Ele também tem liderado no Congresso Nacional, junto à Câmara e ao Senado, um esforço para que não só fosse aprovado o Propag, mas agora na derrubada dos vetos. E aí tem um contexto político que a gente aproveita o gancho da sua fala, que é necessário que a gente cobre dos deputados dessa casa, que todos eles, independente do partido, possam fazer a interlocução com os seus deputados federais, com as suas lideranças em Brasília, porque é fundamental que a gente derrube os vetos do Propag. Há nitidamente um contexto político por trás desses vetos. É fundamental que a gente enxergue nessa casa quem são os aliados do atual governo federal. Tem uma responsabilidade tamanha nesse processo. Eu me permito aqui fazer críticas ao atual prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que é postulante a ser governador do Estado. Ele agora tem dado ensejos a se meter na segurança pública, né? Há 4 mandatos, sempre, como se diz no popular, com todo o perdão da palavra aqui da expressão, mas sempre cagou e andou para a segurança pública, nunca cumpriu a sua parte, que conforme preceitua a Constituição Federal, é o ordenamento público, é a ordem pública, e ele sempre ignorou. Agora está apresentando para a Câmara um projeto absolutamente estapafúrdio de criar uma milícia particular, desvirtuando e destruindo a Guarda Municipal, mas eu não quero entrar nessa seara, isso já está sendo tratado na Câmara Municipal. Mas é fundamental que a gente bote pingo nos is. O atual prefeito da cidade do Rio de Janeiro é aliado de primeira hora do presidente Lula, que vetou o Propag. Está sendo inimigo do Estado do Rio de Janeiro. Então, da mesma forma que os aliados do prefeito Eduardo Paes, e aqui eu dou nome aos bois, Pedro Paulo, que foi lá e defendeu, que é metido a entender de economia, mas foi lá defender a saidinha de preso. Por que essa turma do prefeito Eduardo Paes não está ajudando na derrubada dos vetos que são essenciais e cruciais para a economia do Rio de Janeiro?
E aqui fica um elogio ao governador Cláudio Castro, que muito do que o governador tem feito é silencioso, não dá mídia, não dá voto. Por exemplo, tudo que a gente está tratando aqui, nesses dados orçamentários de finanças do Estado, isso boa parte das pessoas não sabe. Ontem as contas do governador foram aprovadas no TCE, e aqui eu vejo uma demonstração, até mandei uma mensagem para o governador agora, que isso tem que ser divulgado. Vossa Excelência destaca bem, essa redução histórica de restos a pagar é algo inédito. Nenhum outro gestor recente no Rio de Janeiro teve essa medida, que é uma medida ruim para a gestão, porque o governador quer ter dinheiro em caixa. Quando ele reduz restos a pagar, ou seja, está pagando em dia fornecedores, está diminuindo restos a pagar, é uma medida que, em tese, para a política e para a gestão, é contraditória, porque ele está deixando de ter dinheiro em caixa porque está cumprindo o que o Estado, honrando os contratos, está dando segurança jurídica, em detrimento de ter dinheiro para gastar desenfreadamente. Então é importante que se diga isso, ressaltar essa boa gestão do governador no campo econômico e ressaltar aqui e chamar a todos a responsabilidade independente de partido, que é fundamental que a gente derrube os vetos e o Rio de Janeiro possa seguir adiante com o Propag, se filiando ao Propag, que a gente possa dar um novo passo de modo a permitir novamente o reinvestimento em infraestrutura. A gente tem alguns desafios pela frente e tenho convicção que o Rio de Janeiro vai ter bons dias aí, bons tempos até o final desse exercício e para o próximo governador, que certamente não será o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Agradeço a intervenção do deputado Knoploch, deputado Rodrigo Amorim, e passo a palavra para o secretário avançar no plano B. Isso. Mas supondo-se que a gente não tenha o FNDR. Bom, eu vou respondê-lo, mas antes eu vou aproveitar a fala do deputado Rodrigo Amorim e dizer isso, reforçar. Nós não devemos ter lado oposição partidária, lado oposição ideológica. A gente só tem que ter um lado, seja qual for o partido, seja qual for a posição ideológica, os parlamentares nossos em Brasília e dos outros estados também que precisam do Propag. Eles têm que defender os seus estados. E nossos parlamentares lá em Brasília têm que defender o estado do Rio, independente da posição ideológica, independente da posição partidária. Está corretíssimo o deputado, parabenizo pela fala, expressa muito claramente o momento que a gente vive e que a gente tem que enfrentar. A união de todos para a gente ter, deputado André, o plano A. Mas não tendo esse plano A, a gente tem sim trabalhado num plano B, que, assim, é chato colocar isso, mas é necessário. Essa postura de não adotar o FNDR e não derrubar o veto para ter uma previsão legal, na própria regulamentação há uma possibilidade. A gente já identificou essa possibilidade, a gente trabalha com a possibilidade de judicializar essa questão. Sendo bem franco, assim, nós identificamos no decreto regulamentador, por exemplo, algumas questões que nos parecem limitantes e não pode inovar no sentido de ser um decreto, a lei não veta, e a gente vai, não tendo a opção do plano A, judicializar essa questão, tá? No nosso entendimento. Com relação, aí o deputado Knoploch coloca uma questão fundamental para a gente também, que é o aumento de receita. Oportunamente, eu vou provocar o deputado André e aí os membros da comissão para a gente fazer uma reunião e tratar de um material, de um projeto que a Fazenda está finalizando sobre a revisão disso. A gente tem sido, viu, deputado Knoploch, nós estamos na mesma direção, mas a gente tem sido muito cauteloso para não mexer com expectativa e gerar expectativa negativa para nenhum tipo de agente econômico. Quando a gente fala de benefício e revisão de benefício, a gente tem que ter cuidado com as contraprestações desses benefícios. Mexer com isso, primeiro que é uma ilegalidade, vamos ser francos. Muitos benefícios foram concedidos e nós temos, do outro lado, uma onerosidade, uma obrigação por parte de quem foi beneficiado. E tem uma questão, deputado Rodrigo Amorim, que eu tenho observado, o seguinte: os benefícios que têm data determinada, quando você diz até tal ano, isso gera um direito adquirido e que a Justiça tem derrubado qualquer movimentação nesse sentido. A gente só tem condição de rever benefícios indeterminados, porque benefícios determinados é líquido e certo, e aí realmente tem que ter uma cautela, porque você gera
uma insegurança. Entendeu? Secretário, se me permite só uma complementação da minha fala. Também estão estampados aqui nos números que o Estado do Rio de Janeiro pagou mais de 20 bi da dívida e não pegou nenhum centavo de empréstimo. Aí, mais uma vez, sou obrigado a fazer o paralelo com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Mais de 5 bilhões de dívida, que tudo que o prefeito tem dito que é investimento no Rio de Janeiro é mentira. Na verdade, essa maquiagem dos BRTs pré-eleitoral, nada disso foi investimento, como ele disse, do governo federal, não. Isso foi empréstimo, a duras penas, e comprometendo as contas da cidade do Rio de Janeiro até 2040, 2050. O Estado do Rio de Janeiro talvez seja o único Estado da Federação que hoje, durante todo esse período recente aí, não contraiu nenhum centavo de empréstimo. Então, é fundamental que a gente diga isso e possa fazer esses elementos, trazer para o debate esses elementos, porque a discussão tem que ser pautada nisso. É redução de resto a pagar, é não contrair novos empréstimos, é pagar 20 bi de dívida. Claro que tem muito dever de casa a ser feito, a gente tem que aumentar a arrecadação, a gente tem que apertar ainda mais o gasto de dinheiro público, ter mais austeridade ainda, mas são elementos impressionantes que precisam ser divulgados nesse momento. Perfeito, deputado. Finalizando, então, essa questão da revisão, viu, deputado André, deputado Rodrigo... Já tem o caixa aí, secretário? Disponibilidade de caixa. Já, só finalizando, a Liliane já apresenta esses números, mas nós estamos, vou ser bem direto, a gente está sendo muito cauteloso, muito cuidadoso, para não gerarmos um incentivo perverso, negativo, e a gente não ter a previsão e a necessidade de aumento de arrecadação, mas, ao contrário, ter uma redução, espantando aqui do nosso Estado investidores, espantando aqui do nosso Estado pessoas, contribuintes, que já estão aqui instalados. Ou, pior ainda, aqueles que estão aqui tendo que ir à justiça, porque tem um direito assegurado, e que por uma imperícia nossa ou um trabalho assodado, mal feito, pode acabar gerando um efeito pior do que o que a gente já vive, que é um caixa que a gente tem que estar zelando e cuidando, mas a gente tem que ter perspectiva, como colocou o deputado Knoploch, de melhorá-lo sem prejudicar o nosso contribuinte, que tem sim um direito adquirido. Tá bom? Respondendo aos dois questionamentos do deputado André Correia, o percentual de despesa consolidada de pessoal com os poderes ficou em 56,4%, então ultrapassou o limite de alerta, que é 54%, mas não ultrapassou nem o prudencial, nem o máximo, que são de 57% e 60%, respectivamente. Com relação ao fechamento da disponibilidade de caixa 2024, o consolidado bruto, envolvendo todos os poderes, fechou em 41 bilhões. Não, mas só o executivo. Só o executivo, 33, bruto. Estava em 17? Bruto. O líquido é 18, executivo, em 2024. Porque eu quero saber o líquido. Esse é o fechamento 2024. Na conta, 18 bi. Não, hoje, não tem hoje? Fechamento, o primeiro quadrimestre de 2025. Isso. Vou pedir para a contabilidade me ajudar aqui. Alguns minutinhos senão, a gente consegue. Nós estamos aumentando o nosso caixa. Na última reunião era 17. Eu fiquei de trazer o dado, acabei esquecendo. O líquido. Líquido. O líquido que do executivo. O líquido em fevereiro de 2022 era 30. O líquido era líquido. 30 bi líquido, que pudesse, numa emergência, você fazer frente a salários de pessoal, papapá. Na última era 17, então a gente consumiu em 3 anos 13 bi do caixa. Eu quero acompanhar o líquido. Se está 18, é alguma coisa aí que não está batendo, mas enfim. Depois você me fala. Mais alguma intervenção? Bom, então queria agradecer a presença de todos, agradecer mais uma vez, secretário, registrar o seu respeito aí no Parlamento, desde que Vossa Excelência assumiu. Vossa Excelência compareceu presencialmente a todas as audiências da Comissão de Orçamento. E, deputado Rodrigo Amorim, eu aqui no início fiz um alerta ao secretário de Planejamento que ele precisa melhorar, o secretário estadual, deputado Rodrigo Amorim, ele precisa organizar melhor a sua agenda, porque está muito sumido da comissão. Então, que chegue aí, através da assessoria, que o deputado André Correia
está dizendo que o secretário Adilson, querido amigo, precisa organizar melhor a sua agenda e estar presente nas reuniões da comissão. Presidente, rapidamente, como é que está o valor do barril de petróleo? Eu não 62, não é isso? 68, se eu não recordo. Hoje, deputado Knobloch, aumentou um pouco, né? hoje, se eu não me tiver... Eu tenho aqui. Tem aí? Eu queria também, gente, acompanhando, que é aproveitando importante aqui, pra ó. Não, faço questão. Olha aqui, hoje, ela, para alegrias de dela e infelicidade dos outros, nós estamos tendo aqui a nossa querida Ada se aposentou. Então não vai estar mais com a gente aqui na comissão. Então, em nome de todos aqui que acompanham, eu quero dizer, Ada, que você é uma servidora exemplar, dedicada, organizada. Você deixa tranquilo o presidente, sabe que tudo vai acontecer na hora certa, no momento certo, né? Que Deus abençoe aí essa nova fase da sua vida. E eu peço mais uma vez uma salva de palmas calorosa para essa servidora pública. Está encerrada a nossa sessão. Já aposentada, está dando aqui já lambuja aqui, ó.